Olá, eu sou o professor Ronaldo Ribeiro Alves, estou ministrando a disciplina Ensino de Matemática via Resolução de Problemas. O nosso enfoque na aula de hoje vai ser a unidade 3, Proposta de Polia para Resolução de Problemas. Bom, Polia, em 1945, ele criou uma metodologia para resolução de problemas bem interessante, bem simples e de fácil acesso ao aluno, de tal maneira que o aluno consiga desenvolver os trabalhos através de problemas e com um método que possa conseguir tranquilamente resolver e, mais ainda, ter uma perspectiva de resolução de outros problemas além daquele descrito inicialmente. Então a ideia dele foi simplesmente conseguir resolver o problema e, além de conseguir resolver o problema, qualquer outro problema que viesse a seguir, você fazia o intercâmbio entre o problema já estudado. Bom, Polia dividiu a resolução de problemas em 4 partes. A primeira seria compreender o problema. A segunda seria estabelecer um plano de solução. A terceira, executar o plano estabelecido. E, finalmente, a quarta seria fazer um retrospecto da resolução completa. Então, nessa aula, vamos ver essas 4 etapas com detalhes e, além das 4 etapas, nós vamos ver um exemplo prático para ficar mais fácil a compreensão. Inicialmente, compreender o problema. O que acontece na maioria das vezes com os alunos é que quando você dá um problema matemático para o seu aluno, você costuma pedir que o aluno leia 1, 2 vezes, porque às vezes uma leitura do problema, ou até 2, você não compreende exatamente o que está escrito. Então a ideia inicial seria ler o problema 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. E a partir disso existem as perguntas. Quais são os dados que o problema dá? A partir dos dados, qual incógnita poderia ser utilizada? Mais uma coisa, existe alguma condição? O nosso problema, além das hipóteses, existe alguma condição necessária para poder se trabalhar? E, finalmente, como resolver o problema. Então, nós vamos pegar o problema 1, que está na página 45 da nossa apostila, que diz o seguinte: problema 1. Dentre os retângulos que possuem o mesmo período, quais as dimensões daquele que possui a maior área? Então, a pergunta inicial que fica é: o aluno sabe o que é retângulo? O aluno sabe o que é área? Esse problema só pode ser utilizado, a princípio, a partir do momento que o aluno tem uma noção de retângulo e de área. Além disso, o nosso problema precisará de função quadrática. Então é interessante que, quando o aluno estudar esse tipo de problema, já tenha visto a priori função quadrática. Bom, algumas perguntas são pertinentes em relação ao professor e o aluno. Então essas perguntinhas são perguntinhas básicas e perguntas que o professor pode fazer durante uma aula na escola. Uma pergunta poderia ser a seguinte:
O que se deseja calcular nesse problema? Ou qual é a incógnita desse problema? A resposta dos alunos seriam as dimensões do retângulo. Uma outra pergunta: são as dimensões de um retângulo qualquer? Bom, os alunos vão pensar um pouquinho, mas provavelmente vão responder que não é um retângulo qualquer. E eles vão dizer que precisam calcular a área de um retângulo onde o perímetro é fixo. Então isso tem que estar na consciência do aluno. O aluno tem que perceber que isso é importante para se fazer o problema. Uma outra pergunta poderia ser: quais são os dados do problema? Bom, o único dado que nós temos é o perímetro. Então nós precisamos fazer uma relação entre as incógnitas e o perímetro. E finalmente nós vamos usar a definição de área. Nesse caso, se chamarmos as dimensões de um retângulo sendo x e y, nós teremos que a área é igual a x vezes y. Finalmente, quais as condições que devem satisfazer para as variáveis dimensionais x e y? Então, nesse caso, você chega para o seu aluno e verifica como vai escrever matematicamente a ideia do perímetro. Lembrando que o perímetro de um retângulo, a princípio o aluno já teria que estar sabendo, é 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro lado. Nesse caso, o perímetro P é igual a 2 vezes o x mais 2 vezes o y. Bom, a partir disso, nós temos as perguntas finais para essa primeira etapa. O problema pode ser resolvido? E mais, a hipótese é suficiente para se resolver o problema? A resposta é aparentemente sim.